Então, vamos aqui dar início ao que nós temos aqui para ver hoje. Então, hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro. Eu hoje vou começar a falar aqui com vocês a respeito das teorias sobre internacionalização de empresas. Na verdade, a literatura trabalha com este conceito, né, de internacionalização de empresas, e não é errado, né, porque nós já tivemos a oportunidade de ver que a internacionalização da empresa, principalmente mediante o investimento direto, é uma forma particular de internacionalização do capital, né? Então, nós estamos lidando aqui, na verdade, com internacionalização do capital. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas teorias, e eu gostaria sempre que tivesse, à medida que for conhecendo ali os princípios dessas teorias, se remetendo sempre a tudo que nós vimos aqui ao longo desses últimos encontros, quando nós pudemos aí observar várias situações, vários casos de internacionalização de empresas. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês aqui um slide onde eu procurei aí sintetizar um pouco essas teorias. Vocês já conseguem ver o slide? Sim, prof. Os slides eles estão disponíveis já no Moodle? Oi? Os slides eles estão disponíveis no Moodle? Esses slides aqui ainda não, mas eu disponibilizo hoje, Fernando. Beleza, obrigado, professor. Mas aí na tela já conseguem ver? Já está aparecendo aqui para mim. Okay. Sim, já dá para ver. Maravilha, obrigado. Então vamos lá. Então, teoria da internacionalização de empresas, né? Ou internacionalização do capital. Então vamos lá. Eu inicialmente aqui, eu trouxe aqui algumas definições do que vem a ser o processo de internacionalização de empresas. São definições gerais, né? Então, isso aí tem validade para áreas correntes, tá? Então, vamos lá. Internacionalização refere-se a uma situação em que se ampliam as transações com o exterior, ou, de forma mais abrangente, empresas cujas decisões dependem de elementos que estão além das fronteiras de sua sede, né? Essa aí é uma definição desse professor Honorato Teixeira. Isso aí saiu de uma tese de doutorado que ele fez, é um estudioso dessa questão, e nessa definição a gente percebe que a preocupação está praticamente centrada no fato em si, né? Então, a internacionalização ela é vista como ampliação das transações com o exterior. Basicamente, isso caracteriza a internacionalização, e a partir desse momento, as empresas passam, né, a levar em consideração, nas suas ações estratégicas, né, elementos que ultrapassam as fronteiras do país onde se encontra a matriz. Aqui é um outro autor que também trabalha com essa questão, né? Tem estudos a respeito de internacionalização de empresas. Ele escreveu o seguinte: de forma ampla e abrangente, a internacionalização pode ser definida como um processo crescente e continuado de envolvimento das operações de uma empresa com países fora de sua base de origem, né? Aqui, o fenômeno da internacionalização
ele já se manifesta como processo, não é um fato específico, mas ele é um processo que se desenvolve ao longo do tempo, né? E envolve as operações de empresas de um determinado país em outros países do mundo. Uma terceira definição: a internacionalização ocorre quando os mercados existentes se tornam menos lucrativos ou surgem novos e atraentes mercados a serem servidos. Edith Penrose é uma autora que que tornou-se um clássico da literatura, né, a respeito aí de internacionalização de empresas. Ela tem uma obra, né, uma americana, tem uma obra publicada sobre isso, e veja que aqui nessa definição, a internacionalização ela é percebida pelo fator causador, né? Então, a internacionalização seria, digamos, a saturação dos mercados, né? Saturação dos mercados nacionais, que acaba obrigando a empresa a buscar novos mercados, né? Então, aqui também nós estamos diante de um processo e percebido, né, aí pela perspectiva do fator causador. Stephen Riemann é também um clássico da literatura sobre internacionalização de empresas, e ele escreveu essa definição: a internacionalização das empresas está ligada a uma vontade de tirar proveito de uma concentração industrial crescente e de um poder reforçado sobre o mercado, que conduzem as empresas à sua procura de uma melhor rentabilidade e de um mercado nacional aos mercados internacionais. Aqui, olha, nessa definição, eu acho importante chamar a atenção para aquele vontade, né? Ou seja, nesse caso aqui, a internacionalização ela é percebida pela perspectiva do objetivo da empresa. O objetivo, no caso, seria melhorar a rentabilidade da empresa, mas isso é percebido também como uma vontade, né, da empresa ou dos donos, né? Uma vontade, algo que é decidido pelos donos das empresas, né? Isso é importante, a gente vai ver por que esse detalhe aqui é um detalhe importante. Correia e Lima, novamente, são dois pesquisadores brasileiros que também se envolveram com estudos sobre internacionalização de empresas e resumiram o fenômeno da seguinte maneira: a internacionalização deve ser vista como um meio essencial para o aumento da competitividade. Objetivo: aumento da competitividade internacional das empresas, promovendo o desenvolvimento dos países e facilitando o acesso a recursos e mercados, e a reestruturação econômica. Em linhas gerais, a internacionalização das empresas é importante para assegurar e expandir mercados para seus bens e serviços, né? Então, aqui, o que há de mais interessante nessa definição é exatamente aquele trecho onde está escrito promovendo o desenvolvimento dos países, né? Nessa definição, a gente percebe um elemento qualitativo, né? Então, veja que aqui os autores, eles dizem que o objetivo da internacionalização é aumentar a competitividade internacional da empresa, mas que isso produz desenvolvimento dos países para onde essas empresas se dirigem, né?
Portanto, nós temos aqui uma definição que faz juízo de valor. Enfim, é mais uma forma de perceber o fenômeno, né? Independentemente do juízo de valor que está feito aí. E aqui tem uma definição que, na verdade, ela traduz muito mais as diversas formas em que a empresa pode se internacionalizar, né? Então, diz ali, a internacionalização de uma empresa é um fenômeno amplo que compreende desde a exportação e serviços até sua produção direta no mercado externo, passando por fases intermediárias de crescente comprometimento com este mercado. Incluem-se ainda várias modalidades de integração com a economia internacional, como parcerias, acordos de cooperação, transferência de tecnologia. Há, portanto, vários caminhos alternativos e diversas fases do processo de internacionalização e de transformação de uma empresa até chegar a ser uma transnacional, com investimentos e subsidiárias produtivas no exterior. Eu aqui estou citando Iglesias, Mendes e Veloso, é um trabalho coletivo desses autores, mas essa definição aqui, ela partiu, ela foi concebida, esse entendimento foi concebido especificamente por estudiosos da escola de Uppsala, que fica no norte, que fica na Suécia, né? Então, é uma definição que partiu desses estudiosos, desses pesquisadores, e como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, essa definição, ela foi fruto de pesquisa realizada por esses intelectuais suecos, a partir da experiência de empresas suecas, né? Então a gente vai voltar a falar um pouquinho disso na frente. Bom, então veja, isso aqui são definições gerais. O mais importante dessa última definição, acabei não falando, né? É que a internacionalização ela é entendida como um processo que se realiza, digamos, de maneira gradual, né? Por etapas, né? E, portanto, o processo ele vai ganhando um envolvimento cada vez maior das empresas com os mercados internacionais, né? E é importante dizer que nessa visão aqui existem várias alternativas de internacionalização, né? Então, o caminho não é um caminho único, né? O que eu gostaria também aqui de acrescentar, ao olhar para essas definições todas que foram apresentadas aqui, é que elas podem ser compatíveis com várias teorias, né? Aqui ainda não estamos muito preocupados em perceber essa definição como sendo uma definição característica dessa ou daquela teoria, né? Bom, então a primeira consideração que eu queria fazer sobre as teorias da internacionalização de empresas é a seguinte: quando nós estudamos a disciplina de economia política internacional, nós comentamos lá, nós vimos que o entendimento sobre o funcionamento da economia, tendo em vista que trata-se de a economia é uma ciência social, né? Ao mesmo tempo, levando em consideração que nós vivemos em uma sociedade de classes, né? Então, o entendimento sobre o funcionamento da economia, ele pode diferir enormemente entre
as pessoas, né, em razão da sua posição de classe. Então, nós comentamos lá, nós vimos lá três matrizes, as três principais matrizes das teorias econômicas. Nós falamos do liberalismo, nós falamos do nacionalismo e nós falamos do marxismo, né? A visão liberal é uma visão que foi construída pelos teóricos ingleses, né? A partir de uma perspectiva muito específica, que era a perspectiva do país capitalista mais desenvolvido que existia no mundo naquela época. A visão nacionalista, ela representava a perspectiva de uma burguesia que se sentia oprimida em razão do seu relativo atraso, né, econômico. Então, as teorias nacionalistas, elas foram elaboradas principalmente por teóricos alemães e norte-americanos. E falamos também da teoria marxista, que é uma tentativa de perceber o funcionamento da economia pela perspectiva do trabalho, né? Do trabalho. Então, aqui, quando nós vamos falar de teorias da internacionalização de empresas, este mesmo efeito, essa mesma situação vai se fazer presente, né? Então, eu coloquei aqui, que teóricos burgueses, né, sejam eles nacionalistas ou liberais, normalmente são legitimadores da internacionalização das empresas. Teóricos marxistas geralmente são críticos do processo de internacionalização. Possuem concepções distintas sobre o fenômeno da internacionalização de empresas. Entretanto, verifica-se entre eles alguns consensos parciais, principalmente no tocante às motivações da internacionalização, né? Então, nós vamos separar o nosso estudo das teorias da internacionalização de empresas daquilo que nós identificamos como teorias burguesas e teoria marxista, né? É assim que nós vamos aí, que eu proponho, na verdade, que a gente estude, né, essas teorias. Bom, uma outra questão importante que a gente precisa levar em consideração ao estudar essas teorias é o seguinte: os estudos sobre internacionalização de empresas, eles tiveram início entre teóricos econômicos, entre economistas, né? A economia, ela é uma ciência muito mais antiga do que a administração de empresa, né? A administração de empresa é um campo de estudo que nasceu da economia, mas de uma parte específica da economia, que é o que nós chamamos de microeconomia, né? A economia, ela se divide em dois grandes campos: a macroeconomia e a microeconomia. A macroeconomia, ela trabalha com questões gerais, né, que afetam todo o sistema econômico, todas as empresas, todos os consumidores, né? Ela também trabalha com grandes agregados macroeconômicos. Então, por exemplo, a macroeconomia, ela estuda políticas econômicas. Por quê? Porque normalmente as políticas econômicas, elas são elaboradas e passam a valer para toda a sociedade, né?
A macroeconomia estuda também, por exemplo, inflação, né? Inflação afeta todos os agentes econômicos, sejam eles empresas ou consumidores. E a microeconomia, eu só citei alguns exemplos, a microeconomia, ela geralmente trabalha com a empresa individual e com o consumidor. Isoladamente, a microeconomia ela separa a empresa do consumidor e passa a estudar o comportamento desses agentes econômicos e sociais, né? Foi daí que nasceu a administração de empresa. Porque a administração de empresa é um campo de estudo que se dedica ao aprendizado sobre o comportamento das empresas, né? Então, vão estudar, por exemplo, como é a melhor maneira de se organizar, os fatores produtivos, quais são os meios que a empresa possui para se relacionar com os seus fornecedores, para se relacionar com os seus clientes, e por aí vai. São estudos focados, geralmente, na empresa e no consumidor, especificamente, isolados, né? Bom, eu estou explicando isso para dizer que, à medida que os estudos de administração eles foram ganhando importância, foram se tornando cada vez mais presentes na academia, etc., esses pesquisadores, ou seja, os administradores, né, que geralmente eles lidam com gestão de empresa, né? Esses profissionais começaram a se interessar pela questão da internacionalização das empresas. Porque, na perspectiva do gestor de uma empresa, a internacionalização é uma estratégia de negócio. Então, a internacionalização ela foi se tornando cada vez mais um objeto de estudo dos administradores, né? Por isso, hoje, atualmente, existem economistas que estudam também esse fenômeno. Mas hoje esse estudo ele está muito concentrado nas escolas, né? Escolas aqui eu entendo por escolas, as faculdades, né, de administração. Então é isso que eu estou falando aqui como consideração preliminar, dizendo que a maioria dos estudos de internacionalização de empresas atualmente é realizada no âmbito de escolas de administração de empresas. E o que acontece? A natureza dessas escolas, suas abordagens microeconômicas, ou seja, focada na empresa, tende a produzir uma interpretação enviesada do fenômeno da internacionalização, né? Por quê? Porque esses estudiosos, os administradores, eles enxergam o fenômeno da internacionalização como algo inexorável. A internacionalização em si mesma, ela não é questionada pelos teóricos da administração. Porque, como eu disse, para esses teóricos, internacionalizar é apenas uma estratégia que o empresário pode ou não optar por ela, não é? Não é uma questão de é bom ou é ruim. É uma questão de desejar ou não desejar internacionalizar a empresa e, uma vez optando pela internacionalização, é preciso aí sim estudar exatamente como, né,
internacionalizar a empresa, como promover esse processo, né? Ou seja, esses estudos de internacionalização a partir da perspectiva dos administradores assumem um caráter conservador, cuja finalidade é apenas entender e aperfeiçoar um estado de coisas que se supõe irrevogável, né? Então, não esperemos que um administrador questione o processo de internacionalização, né? Ele simplesmente vai tentar entender como a empresa pode tirar proveito disso. Ponto, né? É importante eu fazer essas considerações aqui, porque isso influencia, de certa forma, a concepção que esses autores têm do processo de internacionalização de empresas, e que são concepções geralmente burguesas, né? Lembrando que o gestor de uma empresa, ele quer fazer a empresa aumentar seus lucros, essa é a perspectiva dele, ponto, né? Parte dos trabalhos sobre a internacionalização de empresas insere-se num grupo definido como International Business, cujos autores são provenientes, principalmente, da área de administração de empresas e, em menor número, da economia. Então, aqui são os autores de onde eu tirei essa passagem, somente para fortalecer aí essa consideração que eu fiz aqui, né? Bom, aqui, olha, Aqui eu vou dar início, portanto, à apresentação dessas teorias, e eu listo aqui, então, vários autores, né? Tanto autores americanos, ingleses e também suecos, né, da escola de Uppsala, né, que eu comentei aqui. Todos esses autores aqui são, digamos assim, os clássicos representantes aí das mais diversas teorias burguesas da internacionalização de empresas. Esses autores, eles estão vinculados, cada um deles, a uma dessas teorias que vocês estão vendo aqui, né? Então, existe o que nós chamamos de teoria dos custos de transação, teoria eclética da internacionalização de empresas, a teoria do ciclo do produto, a teoria da internalização da produção e a teoria evolutiva de Uppsala, né? Ou escola nórdica, né, da Suécia. Essas teorias todas, elas não se confrontam, não se contradizem, elas, na verdade, se complementam. Então, eu juntei, na verdade, todas essas teorias num pacote único e chamei todas elas de teorias burguesas, né? A grande maioria delas aí representadas por teóricos da administração. E como eu vou apresentar isso? Eu resolvi listar aqui uma série de motivações que, segundo esses autores, levariam as empresas a se internacionalizar. E ao lado das motivações, vocês vão encontrar aí também os objetivos das empresas com a internacionalização. Então, de um lado, nós temos a motivação, de outro lado, os objetivos da internacionalização. É bastante importante esses elementos. Eu quero que a gente preste bastante atenção aqui. Então, vamos lá. Primeira motivação. A empresa se internacionaliza para superar a saturação e o estreitamento do mercado nacional, contornar
o acirramento da concorrência nacional e internacional dentro do país, né? Então, de certa forma, essa perspectiva aqui, né, essa motivação, ela está relacionada com uma leitura que percebe que as empresas elas começam pequenas, não é isso? Elas vão ampliando a sua capacidade produtiva, vão atendendo cada vez um número maior ou mais amplo, né? Um mercado cada vez mais amplo, nacionalmente falando, e, posteriormente, elas se veem pressionadas pela saturação dos mercados, porque, afinal de contas, elas já alcançaram todo o mercado nacional, não tem mais para onde ir, portanto, começam a transbordar as fronteiras nacionais, né? Essa seria uma das razões pelas quais as empresas se internacionalizam na perspectiva burguesa, superar saturação e estreitamento do mercado nacional. O objetivo disso é alargar o mercado, o espaço de reprodução do capital, a fim de impedir a redução das taxas de lucro, né? Acho que isso aí não tem muito segredo. Uma outra opção das empresas, uma outra motivação das empresas para a sua internacionalização tem a ver com a diversificação de mercados, né? Nós vimos no Brasil, durante o governo do presidente Lula, por exemplo, nós vimos uma característica muito interessante na política externa daquele período de 2003, principalmente, até 2010, principalmente, que foi uma tentativa do governo brasileiro de diversificar os nossos parceiros comerciais. O Brasil tinha uma tradição de concentrar suas relações de comércio exterior com os Estados Unidos e a Europa Ocidental. E muitos produtos brasileiros, né, que às vezes chegavam até outros continentes, na Ásia, na África, por exemplo, muitas vezes eles tomavam o caminho dos Estados Unidos ou da Europa Ocidental, que intermediavam essas relações do Brasil com esses outros continentes. No governo do presidente Lula, o governo brasileiro tentou construir canais diretos de ligação com esses outros continentes. Então, o Brasil criou vínculos econômicos e comerciais, né, com a África, com os países árabes e do Oriente Médio, e também e principalmente com a Ásia, mais particularmente com a China, né? E qual foi o pensamento do presidente Lula e daquele governo para fazer isso? Foi, ao alargar a nossa base de parcerias econômicas, buscava-se aumentar a nossa margem de manobra, né? Como está escrito aí, ó, né? E, ao mesmo tempo, criar vínculos com outras regiões do mundo, de modo que a nossa economia não ficasse tão dependente da economia apenas da Europa e dos Estados Unidos. E essa política externa, essa característica da política externa da época do presidente Lula, se revelou extremamente importante, porque vocês se recordam
que durante a crise de 2008, apesar dos reflexos dessa crise, a crise financeira de 2008, na economia brasileira, aqui essa crise foi menos violenta do que, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa. E a razão disso é que, como o Brasil havia construído relações outras com a África, Oriente Médio e Ásia, os efeitos recessivos da crise financeira sobre as economias dos Estados Unidos e da Europa não se tornaram muito pesadas sobre a economia brasileira. Nós pudemos compensar parte do que havíamos perdido nas relações com os Estados Unidos e com a Europa, resultante da recessão naquelas regiões. Nós podemos compensar com uma intensificação do nosso comércio com a África, o Oriente Médio e principalmente com a China, que não sofreu muito com a crise de 2008. Né? A China e a Índia continuaram mantendo um ritmo de crescimento econômico, mesmo durante aquela crise, um crescimento que era menor do que nos anos anteriores, mas tendo em vista, né, em termos relativos, né, levando em consideração o que estava acontecendo com o mundo, o crescimento da China e da Índia, mesmo no período da crise financeira de 2008, foi muito expressivo. E o Brasil pôde exatamente usufruir aí desse crescimento da Ásia para minimizar os impactos, né, da recessão nas outras localidades que a gente comentou. Então, a empresa, vou sair da perspectiva que eu estava falando, de política nacional, da política de governo, e vou falar da política da empresa agora. A empresa também tem essa mesma perspectiva. Se uma empresa ela estiver concentrada num único país, ou em 2 ou em 3 países, se houver uma crise que afete esses países, a empresa vai para o buraco, ou vai passar muitas dificuldades. Mas se ela opera num número maior de países, em regiões diferenciadas, quando a crise afeta uma região, e a empresa incorre em prejuízos, em perdas, ela pode compensar com os ganhos em outras regiões onde os impactos não foram tão sentidos. Então, eu só citei o caso da política externa brasileira para dizer que a diversificação de mercados tem, para uma empresa, a mesma importância que a diversificação de parceiros econômicos e comerciais tem para um país. Tá? Qual é o objetivo dessa diversificação? Redução dos riscos e aumento da margem de manobra. Isso permite aumentar a competitividade da empresa, que não fica tão vulnerável, e serve também para sustentar a taxa de lucro. Ela cai em alguns lugares, mas ela pode crescer em outros lugares. Uma outra motivação é o acesso a recursos econômicos, naturais e humanos. E eu aqui estou fazendo uma ressalva para dizer, porque é muito comum, né, a gente ouvir dizer que as empresas estão sempre em busca de mão de obra barata. Isso não é um equívoco, não. É uma verdade, mas ela precisa ser relativizada. De fato, as empresas estão sempre em busca de condições mais baratas para produzir. Faz parte de um sistema econômico
baseado na competição entre as empresas. Quem produz mais barato se torna mais competitivo, consequentemente, capaz de prosperar. Agora, veja bem, no que tocante à questão da mão de obra, o preço da mão de obra, ele tem uma importância, é inegável, mas a qualidade, quer dizer, a formação desses trabalhadores também tem uma importância muito grande. Por isso eu coloquei ali, que no que concerne à mão de obra, a atenção principal das empresas não é o salário baixo, é a relação produtividade-custo salarial. Então, por exemplo, se não fosse isso, vocês estariam questionando, com razão, por que é que a África não é o continente que recebe maior quantidade de investimentos. Afinal de contas, na África existe uma abundância horrorosa de mão de obra, e uma mão de obra, em consequência, inclusive, da abundância, uma mão de obra extremamente barata. A questão é, qual é o retorno do trabalho desta mão de obra, que, em muitos casos, é uma mão de obra não qualificada. Então, pode ser, inclusive, inviável determinados investimentos serem feitos no setor industrial africano, porque não há sequer trabalhadores qualificados para participarem, né, desse processo. Então, busca de recursos econômicos abundantes e baratos é uma motivação para as empresas, e isso tem como objetivo redução dos custos de produção e aumento da competitividade das empresas. Outra motivação, exploração de vantagens de propriedade, né? Propriedade é tudo aquilo que pertence à empresa, né? Então, é muito comum, às vezes, uma empresa desenvolver, né? Ela financia, ela investe em pesquisa, etc., e desenvolve lá um produto novo, uma mercadoria nova. Por exemplo, um remédio novo que vem para atender determinadas enfermidades aí que eram difíceis de serem curadas, né? Então a empresa desenvolve, investe pesadamente em pesquisa e desenvolve um remédio que tem uma eficácia grande em relação a essa enfermidade. Ela passa a deter, portanto, não apenas uma mercadoria nova, que tem uma utilidade muito grande, né? E por trás dessa mercadoria também existe uma tecnologia. Tudo isso são propriedades da empresa. E essa empresa pode, por exemplo, receosa de que medicamento semelhante, similar a esse que ela produz, venha a ser copiado por outras empresas em outras localidades, essa empresa ela se ocupa de ocupar o máximo de regiões, de mercados, né, e o mais rápido possível, para oficializar, né, o direito, né, a propriedade e o uso daquela tecnologia que foi inventada por ela, né? Então, a exploração dessas vantagens de propriedade também constitui uma motivação importante para a internacionalização das empresas.
E o objetivo disso aí é explorar vantagens competitivas e impedir ou dificultar a disseminação de ativos de propriedade, né, que são exatamente tecnologia, marca, etc., estão ali do outro lado, né, e a fim de que ampliar o controle sobre os mercados mundiais e elevar as margens de lucro, já que trata-se de uma mercadoria nova, trata-se de uma tecnologia ainda não dominada, não é, por outras empresas. Então, essa empresa que toma a frente, que descobre, que desenvolve essa tecnologia ou essa mercadoria, ela busca obter o máximo, né, de ganhos que puder obter enquanto não surjam produtos similares ao dela, né? Uma outra motivação é ocupar mercados estratégicos, antecipando-se aos concorrentes ou obter privilégios de monopólio, né? Então, veja, mercados estratégicos são mercados que possuem, por exemplo, recursos naturais escassos no planeta, né? Portanto, as empresas que já operam com esses recursos, elas passam a se interessar muito pelo controle das fontes desses recursos, né? Eu acho que a experiência que nós vimos aqui com as empresas do setor petrolífero se encaixa perfeitamente aqui nesse caso, né? Então, o petróleo ele é um recurso estratégico, ele é um recurso escasso, né? E isso faz com que as empresas busquem controlar as fontes dessa riqueza natural. Esse talvez o motivo que levou à internacionalização aí das grandes corporações do setor petrolífero e o direcionamento dessas empresas para países do hemisfério sul, né? Então, controlar fontes estratégicas, né? E, de preferência, obter privilégio de monopólio, né? Então, a gente viu, por exemplo, lá no caso do Irã, né, que os ingleses, inicialmente, eles não apenas queriam controlar os recursos energéticos do Irã, mas eles também buscavam o monopólio desse controle, ou seja, estabelecer contratos com o governo iraniano que desse a eles o privilégio de serem os únicos a produzirem e a extrair petróleo das riquezas iranianas, né? Evidentemente que quando esse monopólio ele é obtido, né, ele permite à empresa produtora de controlar a produção, de maneira a controlar os preços, consequentemente, elevar seus lucros, né? Se outros países penetram também naquele país que possui petróleo e passam a produzir, a produção vai aumentar. Com a oferta de petróleo tende a aumentar. E isso pode reduzir as margens de lucro. Vimos também aqui, no caso da Nigéria, por exemplo, né, que a entrada dos franceses naquele país para explorar reservas naturais nigerianas incomodou brutalmente os ingleses e os holandeses, né? Eles preferiam manter ali a Nigéria sob o controle deles, né? O monopólio que eles tinham sobre explorar as riquezas nigerianas dava a eles aí o privilégio de controlar a produção e, consequentemente, controlar a oferta e por aí
alcançar preços internacionais muito mais elevados, de maneira a elevar os lucros. Então, aqui, ó, o objetivo dessa ação de ocupar mercados estratégicos é aumentar a competitividade da empresa e elevar as margens de lucro. Uma outra motivação é a redução dos custos de transação, né? Então, veja, a internacionalização de empresas, ela implica custos, né? Então, por exemplo, muitas vezes a empresa ela é obrigada a contratar um escritório de advocacia lá naquele país para onde ela vai. Suponha que uma empresa brasileira vá operar na Argentina, no México, não importa onde. Então, os advogados brasileiros muitas vezes desconhecem as legislações locais, outras vezes são, inclusive, por lei, impedidos de atuarem em outros países. Então, essas empresas vão precisar de contratar um escritório de advocacia argentino ou mexicano, dependendo do lugar para onde ela vai, né? Isso é chamado, na economia, de custo de transação, né? É um custo que está envolvido na operação da internacionalização. Muitas vezes, a empresa vai para outro país, como, por exemplo, vou repetir, Argentina e México, e ela precisa construir vínculos, né, com fornecedores locais para aquilo que ela vai produzir. Esses vínculos, eles demandam conhecimento de mercado, eles exigem tempo para que as empresas negociem com os seus eventuais fornecedores contratos que lhes sejam interessantes. Enfim, a internacionalização, ela implica custos de transação, né? Que podem ser custos que a gente chama de ex-ante ou custos ex-post, ou seja, custos que antecedem todo o processo de internacionalização ou custos que são exigidos após o processo de internacionalização ter sido completado, né? Então, por exemplo, só para citar um caso aqui de um custo ex post, pode acontecer da empresa ser processada por consumidores daquele país, porque o consumo do produto gerou algum mal para a pessoa. O sujeito tomou lá um guaraná, lá no México, e depois de ter tomado o guaraná, se sentiu mal, teve tontura, teve sei lá o que, dor de barriga, não sei o que mais. Então ele pode processar talvez a empresa, e a empresa vai precisar se defender. Esse é um caso de custo ex post. A internacionalização já foi feita, os contratos foram estabelecidos, a empresa já está ou produzindo ou vendendo no lugar, mas isso gerou controvérsias e desencadeou esse processo aí que eu mencionei, né? Bom, o que a empresa pode fazer? A empresa, por exemplo, ela pode avaliar que vale a pena ela internalizar vários desses serviços ou dessas atividades que vêm sendo realizadas por terceiros nesses outros países. Vou dar um exemplo só para a gente ilustrar aqui. Imagine que a empresa ela vai para o México e chega no México, ela se estabelece,
e ela contrata um escritório de advocacia mexicano que vai prestar consultoria, mas também assistência jurídica para essa empresa toda vez que ela precisar. É uma possibilidade. Contratar um escritório de advocacia no México. Mas existe uma segunda possibilidade, que é da empresa absorver internamente essas atividades jurídicas. Ou seja, desfaz-se o contrato com um escritório mexicano de advocacia e contrata advogados mexicanos, que já não são mais advogados de uma empresa externa mexicana, mas passam a ser empregados da companhia. Isso é uma forma de alargar, né, o envolvimento da empresa com o país onde ela se encontra, ou seja, é uma maneira de alargar a internacionalização da empresa. Ela passa agora a incorporar, por exemplo, os serviços jurídicos que antes ela vinha delegando, né, através de contrato de prestação de serviço, né, vinha delegando para empresas terceiras. Então, isso é uma forma, por exemplo, de intensificar, na verdade, o processo de internacionalização das empresas. O objetivo final disso é aumentar a eficiência e a competitividade da empresa, porque provavelmente julga-se que essa internalização ela aumenta a eficiência da empresa, ela torna o serviço menos caro, né? Então, isso aumenta a eficiência, aumenta a competitividade e permite ampliar ou sustentar, né, as margens de lucro da empresa. Uma outra razão para a internacionalização das empresas é uma outra motivação, eludir barreiras à importação ou políticas discriminatórias em relação às empresas estrangeiras. Né? Então, isso aí foi muito comum, principalmente na segunda metade do século XX, quando os países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, né, eles estabeleceram uma política de tributação muito pesada para produtos importados do exterior. Em compensação, concedia uma série de benefícios fiscais se aquela empresa viesse produzir aqueles produtos no Brasil. Né? Então, muitas empresas viram-se estimuladas a abrirem novas filiais em outros lugares do mundo, em outros países, exatamente para tentar contornar, né, essas políticas que muitas vezes prejudicavam as empresas, porque tornavam seus produtos muito, muito caros nos mercados externos, né? E acabava, por sua vez, beneficiando concorrentes. Então, as empresas vão e tomam suas atitudes lá e internacionalizam, abrem filiais dentro desses países que apresentam essas políticas aí discriminatórias. O objetivo disso é aumentar a competitividade da empresa e sustentação das margens de lucro. Uma outra motivação é aproveitar-se da expansão de mercados externos. Né? Então, nós já tivemos, inclusive, a possibilidade de falar sobre isso brevemente, lá quando falamos lá, né, das estratégias das empresas multinacionais, logo lá naquele começo da nossa disciplina, e essas estratégias incluíam, né, entrar em mercados, em economias que apresentam elevadas taxas de crescimento. Né? Não é
é a única razão, mas é uma das razões mais importantes pelas quais a China continua a ser uma das economias que mais atrai investimento estrangeiro. Quando você tem economias que estão estagnadas, ou economias que estão mesmo em recessão, né, é muito mais difícil elas atraírem, né, elas serem vistas com interesse por parte de empresas de outros países. Né? Agora, quando o país está crescendo, é óbvio que empresas dos mais variados países gostariam de participar, né, daquele período de euforia econômica, né, de crescimento econômico. O objetivo disso, oportunidade de atuar em negócios lucrativos em mercados com fortes taxas de crescimento, a fim de aproveitar as disparidades de taxa de lucro e rentabilidade relativamente mais elevadas. Então, geralmente, um país em crescimento é um país onde os lucros costumam estar em patamares bastante interessantes, né? Porque, caso contrário, não haveria o crescimento econômico. O crescimento ele é resultado de investimento. E o investimento, por sua vez, como nós sabemos, ele é impulsionado, né, pela expectativa de lucro que os empresários têm. Né? Então, se o lucro estiver em queda constante, evidentemente que as expectativas vão ser negativas. Né? Mas lá onde o país está crescendo, os lucros estão sustentados ou até mesmo crescendo, a normalidade é que os investimentos aumentem. Né? Um outro elemento que está aí, uma outra motivação importante para a internacionalização de empresas seria, então, apropriar-se de vantagens competitivas externas à empresa. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, assim, bem objetivo. Se um país, por exemplo, ele adota políticas de isenção fiscal para quem investir no país, né? Se ele concede outros benefícios fiscais ou monetários, né? Por exemplo, uma taxa de juros especial, por exemplo, para quem investir no país, evidentemente que tudo isso são vantagens que não estão dentro da empresa. Elas estão fora. Foram criadas pelos governos de outros países, não é? Por exemplo, também o governo ele promete construir toda uma infraestrutura que facilite o escoamento dos produtos produzidos no próprio país. Né? Isso, por exemplo, foi feito, inclusive, aqui em Curitiba, né? Com os investimentos feitos aí pelo Estado, pelo governo do Estado, no Porto de Paranaguá, nas estradas que tornaram, né, mais fácil a vazão, né, das mercadorias produzidas em Curitiba por empresas estrangeiras ou não. Né? Mas as estrangeiras também acabam se sentindo atraídas por esses benefícios. Olha, lá no Brasil, além de oferecer isenção fiscal, o governo está criando toda uma infraestrutura, né, que torna mais barato, né, transportar as mercadorias, o que, por sua vez, favorece aí, o barateamento do preço final das mercadorias. Né? Então, as empresas podem ser também motivadas a internacionalizar a fim de apropriar-se de vantagens
competitivas externas à empresa. O objetivo disso é beneficiar-se de vantagens de localização inerentes ao país ou região de destino do investimento, a fim de alcançar maior eficiência, maior competitividade e elevação das margens de lucro. E, finalmente, eu coloquei ali como último fator de motivação para a internacionalização de empresas a geração de economias de escala. O que é isso? Economia de escala são aquelas economias, ou seja, são aqueles ganhos que a empresa obtém a partir do momento em que ela aumenta a sua escala de produção. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. A empresa hoje ela já está operando, talvez, no Brasil e na Argentina. E essa empresa, ela tem, por exemplo, ela tem, por exemplo, ali um departamento financeiro. Esse departamento financeiro, ele nasceu junto com a empresa no Brasil, supondo que seja uma empresa de origem brasileira. Ele nasceu junto com o nascimento, ele apareceu, ele foi criado junto com o nascimento da empresa e teve um custo para a criação desse departamento financeiro. Contratação de pessoas, de máquinas, de instrumentos de trabalho e tudo mais. Quando essa empresa brasileira foi para a Argentina, necessariamente ela não precisou de estabelecer lá na Argentina também um departamento financeiro local. Então, o custo de implantação da empresa na Argentina, ele é menor do que o custo de implantação da empresa no Brasil. Porque aqui foi exigido uma série de ações, de departamentos, etc., que necessariamente agora não vão ser exigidos a partir do momento que a empresa opera lá na Argentina. O mesmo departamento financeiro que cuida das questões da empresa no Brasil pode também absorver as funções financeiras da empresa que está operando na Argentina. E se ela for para o México, melhor ainda, porque aí, de novo, esse mesmo departamento financeiro que já existe, já opera no Brasil, não precisa ser criado para a empresa que vai operar no México agora. É possível até que seja necessário aumentar o número de funcionários, mas não se trata da criação de um novo departamento financeiro. Então, veja, esse é apenas um exemplo, dentro de muitos outros que a gente poderia citar, de ganhos, a gente chama isso aí de economia de escala. Ganhos que a empresa tem pelo fato de ampliar sua estrutura produtiva. Ela não é obrigada a incorrer nos mesmos gastos que incorreu na criação da empresa matriz, nessas novas unidades que vão operar no exterior. Inclusive, eu comentei, por exemplo, aqui, custos de transação relacionados com fornecedores. A empresa está operando no Brasil, ela tem os fornecedores de matéria-prima dela, aí ela vai operar na Argentina, ela não precisa necessariamente de estabelecer contratos novos, negociação nova com fornecedores lá na Argentina. Os fornecedores já têm um contrato com a empresa no Brasil. Basta aumentar o volume dos pedidos e não ter que negociar novo contrato, enfim, estabelecer relações com outros fornecedores. Tudo isso leva tempo, tudo isso exige negociação, tudo isso tem custo.
Mas quando ela amplia sua atividade, quando ela se internacionaliza, ela economiza esses custos, por exemplo. Mais uma vez, estou citando aqui um outro exemplo que permite à empresa de obter economias de escala e, consequentemente, aumentar a eficiência da empresa, melhorar a sua capacidade competitiva e, consequentemente, elevar as suas margens de lucro. Né? Então, veja, esses aqui são as motivações que nós vamos encontrar nessas teorias burguesas aqui denominadas, né? Então, tudo que eu fiz, na verdade, foi no lugar de apresentar cada uma delas separadamente, eu coloquei todas dentro de um, um, um único propósito, né? Tendo em vista que elas são complementares, e aqui eu listei para vocês, então, como é que os teóricos burgueses entendem o fenômeno da internacionalização, a partir das motivações e dos objetivos. Agora, olha só, eu queria agora chamar a atenção para um detalhe aqui, antes da gente terminar esse nosso encontro de hoje. Eu gostaria que a gente desse uma olhada rapidinho na coluna dos objetivos. Então, eu vou passar aqui para a gente rapidinho, olha só. Primeiro objetivo, impedir a redução das taxas de lucro. Segundo objetivo, maior competitividade e sustentação das taxas de lucro. Terceiro objetivo, maior competitividade. Quarto objetivo, ampliar o controle sobre os mercados mundiais por parte da empresa e elevar as margens de lucro. Quinto objetivo, maior competitividade e elevação das margens de lucro. Sexto objetivo, maior eficiência da empresa, maior competitividade e ampliação das margens de lucro. Próximo objetivo, maior competitividade, sustentação das margens de lucro. Objetivo seguinte, aproveitar-se, né, das disparidades de taxa de lucro e rentabilidade a fim de atuar em negócios lucrativos. Portanto, aumentar o lucro da empresa. Próximo objetivo, aumentar a eficiência, a competitividade da empresa e elevar as margens de lucro. E esse último aqui, objetivo, aumentar a eficiência, aumentar a capacidade competitiva e elevar as margens de lucro. Vocês devem ter percebido que, se a gente juntar todos esses objetivos, eles não são muito diversificados, não. E os objetivos basicamente aqui são aumentar a eficiência da empresa, tornar a empresa mais competitiva, porque mais eficiente, consequentemente, alargar os lucros da empresa. Esses são os três objetivos, de um modo geral, são os três objetivos aí buscados pelas empresas ao se internacionalizar. Deu para perceber uma coisa aqui? As empresas, ao se internacionalizarem, elas estão preocupadas única e exclusivamente consigo mesmo. Ah, mas isso aqui, professor, é interessante porque tem uma profunda conexão com o que diz o Adam Smith.
Mas o que é que diz o Adam Smith mesmo? O Adam Smith diz que as pessoas, elas agem sempre com base no interesse próprio. Ninguém age com o propósito de atender os interesses alheios, os interesses de terceiros. Nem mesmo, diz o Adam Smith, sabem se estão atendendo ou não esses interesses externos, alheios, de terceiros. Não, mas espera aí. O senhor está querendo dizer que as empresas aqui na internacionalização delas, os próprios teóricos burgueses estão reconhecendo que elas não fazem nada pelo desenvolvimento do país para onde elas vão? Estou dizendo não, estou afirmando isso aqui, e não sou eu quem afirma. Quem está dizendo isso são os teóricos burgueses. Professor, então quer dizer que as empresas se internacionalizam buscando apenas os seus interesses. Elas não querem saber quais são os interesses do país para onde elas vão. Sim, exatamente. Veja se os teóricos burgueses listam aqui preocupação das empresas com os interesses, por exemplo, dos brasileiros. As empresas americanas vão se internacionalizar porque elas estão realmente muito preocupadas com os interesses dos trabalhadores brasileiros. Veja se aparece isso aqui. Nada. Zero. Pô, mas isso, professor, ajuda a gente a entender, talvez até um pouco, tudo que a gente viu aqui sobre as internacionalizações. A Companhia das Índias, ela foi para as Índias por quê? Porque eles gostavam lá dos hindus? Não, o texto não fala isso, não. O que nós estudamos aqui não fala isso, não. E o Cecil Rhodes? Cecil Rhodes era um cara bom, professor. Ele era um cristão, um cara bom, bom coração, sim. Mas o texto diz pra gente que ele queria tornar o mundo inglês, não sul-africano. É verdade, verdade. E a Companhia Britânica no Irã? Era questão assim de vínculos históricos com os persas, que eles tinham uma amizade muito grande com os persas? Claro que não. Vocês viram que na hora que o Irã solicitou uma mudança no contrato de exploração, os britânicos se negaram, porque, de um lado, temiam perdas, portanto, iriam afetar os seus interesses, ainda que pudessem ajudar os iranianos, mas ia afetar os seus, então, não. E, além disso, como nós comentamos aqui, não era bom permitir que um país atrasado, subdesenvolvido, questionasse, né, os interesses e o poder dos países desenvolvidos. Então, os ingleses bateram o pé e falaram, não vamos aceitar nenhuma mudança no contrato. Eu pensei que eles gostassem dos persas. Não sei se gosta ou não gosta, isso não interessa nem para nós, nem para eles, né? Mas em Cuba, professor, peraí, em Cuba, os americanos, as grandes multinacionais que refinavam petróleo em Cuba, eles gostavam do povo caribenho e tal, porque lá tem muito sol, tem muito rum. Eles não foram para lá por causa disso. Não, não. Senão eles teriam refinado o petróleo que vinha que os cubanos iam entregar, o petróleo russo, ou eles teriam eles mesmos propostos que os cubanos pagassem pelo petróleo que eles compravam deles mesmos, utilizando-se do açúcar. Uma troca à base do escambo. Mas, assim como no Irã, em Cuba também, a ousadia cubana pareceu algo absolutamente
intolerável, né? E eles gostavam tanto do cubano que depois vão tentar, inclusive, matar o líder cubano várias vezes, como declarado pelo o chefe do Departamento de Defesa dos Estados Unidos na época. Enfim, todos os casos que nós vimos aqui, se nós olharmos para essas teorias burguesas, se enquadram perfeitamente no que nós vimos lá. E não há preocupação nenhuma das empresas multinacionais com as sociedades para onde elas se dirigem. Isso era um aspecto que eu queria chamar a atenção aqui, porque nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso, né? Bom, gente, o nosso tempo aí encerrou e eu recomeço, então, na segunda-feira. Eu recomeço aqui a partir do nosso slide número 10. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Se vocês puderem, até segunda-feira, dê uma olhadinha nos slides. Eu vou disponibilizar também textos, tá? Onde os autores falam, discutem exatamente essas teorias aqui, de onde eu tirei, né? Aqui, por exemplo, no finalzinho do slide, ó, vocês vão encontrar aqui uma breve bibliografia, né, onde a gente pode aí, se houver interesse por parte de vocês aí de aprofundar o conhecimento aí sobre essas teorias. Então, eu não sei se vocês gostariam aqui de fazer algum comentário, alguma pergunta sobre o que foi falado hoje, se ficou tudo tranquilamente compreendido, enfim, vocês gostariam de fazer algum comentário, gente? Professor, Oi. A minha pergunta não é em relação à matéria de hoje, mas eu queria saber como que você vai cobrar, por exemplo, as matérias para a prova. E eu queria saber o prazo também, se vai ser só no horário da aula, ou se vai ser um pouco mais, sabe, para entrega. Pois é, no semestre passado, eu optei por elaborar um questionário a respeito do conteúdo e dei ali um prazo de mais ou menos uns 5 dias e tal, para que vocês respondessem, os alunos respondessem e me encaminhassem depois, ou pelo e-mail, ou pelo Moodle, ou pelo WhatsApp, né, o questionário respondido. Em princípio, eu estou pensando em manter essa metodologia para avaliação, tá? Mas eu ainda Eu não, acho melhor também. eu ainda não tomei assim uma decisão a respeito disso, não. Mas assim que eu definir isso, eu aviso para vocês. Eu acho que nós temos aí pela frente mais umas 2 ou 3 aulas, né? Antes das provas, pelo menos toda semana que vem. Eu não sei se ainda mais uma, talvez, não tenho certeza. Mas, enfim, eu aviso a vocês aí com antecedência como é que a gente vai fazer. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu depois também gostaria de... Oi, Eu só Mayara. queria confirmar, no dia 5 a prova, como tá lá no sistema? Porque eu tive informação, eu recebi no grupo, que era no dia 28 agora. Poxa, Mayara, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada para você, porque eu não estou com a marcação dela aqui comigo para poder confirmar Tudo para bem, então no você. dia 28 não é realmente, Peraí. certo? Não, 28, certo? Não, 28 certamente não é. 28 não é, ok. até porque me parece que, não sei se já começa no dia 28 as provas, mas 28 certamente não é. Então é possível que seja realmente no dia 5. Mayara, aproveitando que você está aqui, vai acontecer também a mesma coisa com o João e com o Joe nessa turma, porque vocês 3 não conseguiram Perdemos o trabalho. apresentar os seminários lá sobre os textos
que vocês estavam ali designados para apresentar. Então, eu vou pensar no meio, né, de vocês não serem prejudicados com os pontos do seminário. Professor. E aí depois eu aviso para vocês. Ok. Tá, obrigada, Sim, professor. de nada. Diga. Em relação a atividades, se puderem, por exemplo, mandar meio que um arquivo assim pra gente e a gente puder desenvolver, acho que seria melhor, sabe? Tipo, no Mandar caso. o arquivo, em vez de fazer na hora da aula, você fala. Uhum. Porque tô... semana que vem e na próxima a gente vai ter prova, sabe? Então acho que vai ser um pouco Sim, complicado pra gente. certo, certo. A princípio eu estou propenso a fazer dessa maneira, Diogo. Tá, obrigado. Tá? Mas eu aviso vocês aí. Gente, então... Eu não consegui apresentar o trabalho, professor, porque eu trabalho nesse horário. A empresa me disponibilizou essa janela para poder fazer a tua matéria, porque foi um encaixe, não deu certo na grade, sabe? Sei. Mas, ao mesmo tempo, agora vai começar uma reunião, eu tenho que sair. Só um minutinho, já tô saindo. Mas por isso que eu tive esse problema, sabe? Então também eu preferiria, assim, particularmente, se a gente tivesse um tempo mais hábil para fazer a prova. Ok, Tá bom? ok. Combinado, combinado. Obrigada. É isso. Bom, gente, então eu me despeço de vocês aqui e segunda-feira a gente retoma nossos estudos aqui. Um abraço para vocês e um ótimo continuidade de semana para vocês. Obrigado. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigado, professor. prof. Até mais. Bom final de semana. Obrigado vocês.